Eu tive um acidente na piscina em 73, na época eu era até atleta, nadador da cidade, e vim para São Paulo para fazer tratamento. Tive a felicidade de, talvez por uma maneira prática de enxergar a vida, de não passar por um processo de depressão. Eu tinha na cabeça sempre uma visão que a vida, fazendo uma analogia com o baile, por exemplo, eu não tinha certeza e nem tenho certeza ainda se existirá outro baile. Então, o que eu não queria era desperdiçar por estar ou não com a roupa que eu gostaria de estar. E quando eu cheguei no Hospital das Clínicas, a previsão é de que eu jamais ia sair da cama. Isso também colaborou, porque, e sendo atleta, isso também acabou sendo um desafio para mim. Então, 4 meses depois, 5 meses depois, quando os médicos autorizaram a família a comprar uma cadeira de roda, para mim já foi uma conquista. E aí os amigos de Araçatuba fizeram um baile lá, levantaram uma grana extra lá e compraram a melhor cadeira que tinha, bonita, parecia uma Ferrari, né? E eu fiquei muito emocionado, a ponto de achar que aquilo ali realmente tinha sido o meu maior troféu e que dali para frente eu ia tocar minha vida de uma forma bastante razoável. Bom, passando todo esse processo, em 77 eu acabei fazendo reabilitação na antiga DRPV, e ali eu tive contato com um grupo muito fértil em termos de participação social, política, tudo, tanto dos colegas que estavam lá fazendo reabilitação, também dos profissionais que eram jovens e bastante idealistas. Então, a gente fugindo um pouco a regra do centro de reabilitação, nos fins de semana a gente acabava se encontrando para tomar cerveja, para tomar chopinho, cantar samba e falar mal de política, de coisas que a gente não entendia nada, mas que era interessante. E numa desses encontros a gente decidiu então criar a AID, Associação de Integração da Pessoa com Deficiência, que foi, se não a primeira, uma das primeiras entidades a englobar todo tipo de deficiência. Então aí a gente começou a ter uma participação política nesse sentido e visando também 81, quando seria o Ano Internacional da Pessoa Deficiente. A partir dessas nossas atuações, a gente veio conhecer, depois de 1 ano e meio mais ou menos, um outro grupo que se formava, que era o MDPD, Movimento pelo Direito das Pessoas com Deficiência, que agregava pessoas com deficiência e entidades de e para pessoas com deficiência. Foi ali que a gente teve a oportunidade de conhecer o pessoal do NID, que é a Lia, o pessoal da Fraternidade Cristã, e realmente a gente acabou fazendo uma rede de amigos bastante grande pelo Brasil inteiro. Com o advento do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, eu acho que toda a mobilização que a gente vinha fazendo acabou tomando uma proporção muito grande por ter a chancela de um órgão respeitado internacionalmente, que era a ONU. Creio que, se não fosse o Ano Internacional, provavelmente as nossas ações seriam coisas mais localizadas. Uma iniciativa talvez do NID, uma da ID, outra da FCD, da ADEVA. Então, o Ano Internacional, ele não só mobilizou e trouxe uma outra conotação para aquela nossa mobilização, como abriu, escancarou as portas de instituições governamentais que, repito, se não fosse o Ano Internacional, provavelmente a gente não encontraria nem espaço para chegar até eles. Deu também um respaldo muito forte em relação à grande mídia. Ela via a necessidade de fazer uma cobertura e, como a gente vinha tendo uma atuação muito forte e contundente, elas acabavam nos acompanhando, né, e abrindo espaço para que a gente tivesse uma participação grande, não caíssemos naquela mesmice daquela imagem paternalista que se tinha até então em relação à pessoa com deficiência. Ao criar esse clima nacional, viabilizou-se encontros nacionais, e eu tenho na memória, quando eu cheguei no estádio, no campus lá da Universidade de Brasília, eu descendo a rampa, a impressão que eu tive é que eu estava chegando num campo de refugiados de guerra. Era todo tipo de deficiência, e o choque cultural que eu tive ali foi profundo. Eu nunca mais fui a mesma pessoa a partir daquele momento. E mostrou o tamanho da luta que a gente tinha que enfrentar
para realmente, pelo menos, minimizar um pouco a dificuldade que todos nós tínhamos, sobretudo as pessoas mais carentes ou que viviam em regiões mais periféricas, né, dos grandes centros. Então, acho que o Ano Internacional ele viabilizou o que antes era um brotar de conscientização mais localizados em setores distintos na nossa sociedade e deu a projeção nacional e internacional que realmente nós tivemos. E aí realmente abriu espaço para a gente ter todo aquele balaio de reivindicações na Constituinte. Conseguimos mobilizar o Brasil inteiro, foi um trabalho realmente muito bonito, e eu acho que esse é o grande legado que a gente traz. Mas toda a grande caminhada começa realmente no primeiro degrau.